Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no canal da Rede Bionorte Amapá. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre as interfaces da biotecnologia e da bioética. Estou no programa de pós-graduação em biodiversidade e biotecnologia pela Rede Bionorte. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva e acompanhe as novidades que nós teremos aqui no canal da Rede Bionorte. Me chamo Tatiane Cardoso, sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, sou mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo programa PROF-EPT, estou servidora do Instituto Federal do Amapá. E o nosso tema de hoje, das interfaces da biotecnologia e bioética, está pautada na disciplina de estágio docência, que está sendo conduzida pelo professor Dr. Cleidson Breno Rodrigues. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa temática, eu trago a vocês algumas considerações a respeito da introdução do nosso tema. O nosso tema está pautado dentro dos alicerces que refletem as interfaces da biotecnologia e da bioética dentro desse organograma, que está pautado dentro do processo, né? Do processo que vem ocorrendo a respeito da bioética e das biotecnologias. E são processos que promovem transformação, tanto da área de produtos, quanto da área de recursos, tanto também da área da genética. E esses conceitos, essas concepções, elas se agregam, elas se alicerçam e elas formam novas concepções para que nós possamos discutir a nível de pesquisa, a nível de ciência, a nível de sociedade, os elementos que são pautados para a gente poder compreender os processos que vêm ocorrendo dentro da área de pesquisa pautada nesses dois elementos. A bioética, ela surge justamente para dar o suporte à biotecnologia. Mas eu pergunto a vocês que estão nos assistindo e que nos acompanham, vocês compreendem as bases que está pautada a biotecnologia? O que ela estuda? Quais são suas implicações? Quais são os resultados dos seus estudos? Quais são os seus processos? Quais são os resultados desses processos? Será que a gente conhece sobre o que ela versa, sobre o que ela busca dentro da melhoria dos tratamentos, dentro da melhoria da qualidade de vida, do bem-estar? Então, aqui eu apresento para vocês um pouquinho do que estuda e o que ela está pautada e como ela surgiu. A biotecnologia, ela está pautada entre concepções que vêm da biologia, e dentro dessas concepções que a gente tem dentro da biologia, nós temos áreas que estão pautadas dentro da concepção biológica. Dentro dessas áreas, nós temos a microbiologia, a biologia molecular, a genética, a botânica, a evolução, a ecologia, a zoologia, a biologia celular. Essas concepções ligadas, atreladas à tecnologia, que nós temos como concepções tecnológicas, a tecnologia social, nós temos a nanotecnologia, nós temos a computação, o bioempreendedorismo, a engenharia, a robótica, o biodireito, não sei se você já ouviu falar sobre biodireito, mas bem como a bioética. Então, a partir do momento em que surge a área da biotecnologia, surge também áreas que vão fundamentar e que vão colaborar para que nós possamos entender. A partir de que sentido? A partir desse processo que ela combina dentro das transformações que vai implicar diretamente na melhoria de vida da população, nos recursos genéticos, nos recursos naturais. Então, a bioética, bem como o biodireito, eles surgem para dar suporte àquilo que a sociedade não consegue compreender e colocar o que nós chamamos de
não vou chamar aqui de limites, mas de campos de atuação. A gente precisa compreender onde inicia um campo de atuação e até onde esse campo de atuação ele pode chegar. É claro que a partir das transformações sociais, a partir das renovações de concepções, esse campo ele pode se estender. E isso está pautado dentro das pesquisas, dentro das descobertas. Então, de uma forma geral, para a gente entender dentro das interfaces que a gente colocou dentro da biotecnologia e da bioética, nós temos áreas que fundamentam o surgimento e a ligação dessas duas áreas de pesquisa, duas áreas de conhecimento, que também estão pautadas dentro de uma concepção científica, dentro da academia também, tá? Dentro de um conhecimento acadêmico. E vamos entender, então, quais são as implicações da biotecnologia dentro da sociedade. De que forma ela vai implicar, de que forma ela vai aplicar a sua concepção, aquilo que ela constrói, né? Quando eu digo que ela constrói, é a partir da sua base elementar de conhecimento, né? Daquilo que ela vai provocar para ser desenvolvido dentro da área da pesquisa. Então, ela tem as suas implicações e ela tem as suas aplicações. Né? São conceitos que nós, enquanto acadêmicos, né, devemos já ter com propriedade, né? O que é aquilo que implica e aquilo que aplica dentro da área. Então, dentro das aplicações da biotecnologia, nós temos, né, que essas aplicações elas favorecem as inovações marcantes durante as gerações atuais. Né? Uma delas, né, a gente pode citar como o tratamento do coronavírus. Né? Nós tivemos uma pandemia e durante a pandemia o que nós podemos perceber que nós precisamos ainda de elementos dentro da tecnologia, das inovações tecnológicas, principalmente a nível de Brasil, né? A gente observou que o nosso país ele precisa ainda investir na área de pesquisa pautado para a tecnologia, para a biotecnologia, para que nós possamos avançar dentro desses achados, né, dentro dessas pesquisas. E a pandemia ela foi um momento em que a gente pôde perceber o quanto nós estávamos defasados em termos de conhecimento tecnológico. O quanto ele agrega dentro da ciência e o quanto ele agrega dentro de uma sociedade. Por quê? Porque às vezes a gente demora tanto dentro de um experimento, de um laboratório, porque nós precisamos de recursos, porque nós precisamos de investimento. E a gente posterga um resultado porque nós não temos como, nós não temos tecnologia de ponta para acelerar aquele processo. Isso eu falo a nível de Brasil. E a pandemia ela nos mostrou isso. Ela nos mostrou dentro da área da ciência, ela nos mostrou dentro da área da educação, o quanto nós precisávamos avançar dentro dessa área, o quanto nós precisávamos nos adequar, nos reestruturar, nos reorganizar para que nós pudéssemos ser uma sociedade que caminhasse diante de um avanço tecnológico. Enquanto outros países já trabalhavam com outros formatos de ensino, nós precisávamos nos adequar ao modelo à distância, ao modelo virtual, através de plataformas, sem ter plataformas estruturadas para tal, sem ter outras possibilidades de ministração, de palestras, de aulas, né? Outras aplicações dentro da própria ciência, onde nós precisávamos avançar com testagens de medicamento. Então, esse momento foi o momento para a gente ver o quanto nós precisávamos das aplicações do conhecimento da biotecnologia. E o quanto ele traz melhoramento para o bem-estar de uma sociedade, quanto ele é necessário, assim como ele nos deixa algumas interrogações e nos deixa ainda algumas inquietudes, porque não vamos ser ingênuos
de não colocar o outro lado, que a obscuridade, o não conhecer as suas aplicações, elas acabam por amedrontar a população, né? Se nós compararmos a geração que nós temos hoje com a geração, por exemplo, dos meus pais, que não tiveram acesso a todo esse aparato tecnológico, são pessoas que têm dificuldade de se adaptar, têm dificuldade, têm até medo de usar a tecnologia por achar que pode causar algum mal, né? É claro que se for mal aplicada, ela causa sim, mas se ela estiver para o aprimoramento, a gente observa que os ganhos e os resultados positivos eles são muito mais qualitativos, né, do que os resultados negativos. Dentro dessas implicações, né, a gente observa que elas trazem, né, avanços que são marcantes para as gerações atuais, até agora há pouco, né, a pandemia, e de uma forma futura, os seus resultados eles avançam em escala excepcional, né? Hoje nós já falamos, né, de melhoramentos de medicamentos, a gente fala de processos, por exemplo, como as células troncos, né? A gente fala de biologia molecular, né? De modelagem computacional, né? De outras áreas que a gente sabe que, além de acelerar um processo, também acaba impactando na questão de custos, né? Custos para aquele processo ser executado. E trata também, né, de setores de pesquisa de tecnologia que necessitam de uma reflexão ética paralela ao seu desenvolvimento e aplicação. Bom, aqui eu trago para vocês especificamente, né, que, como eu já falei, né, a tecnologia ela vem com esse avanço exponencial, em escala exponencial, mas ela causa ainda um estranhamento da população. E é por isso que se fala da bioética. A bioética ela surge de forma paralela, justamente para que dentro dessas reflexões éticas a gente possa fazer relacionado à biotecnologia, né, aos bioprocessos, principalmente quando se trata da questão genética, é, é necessário. Por quê? Aí já dizia Levi, né? Porque à medida em que nós alcançamos conhecimentos, alcançamos achados, alcançamos descobertas, o homem, como Levi diz, né? Cada novo poder conquistado pelo homem é também um poder sobre o homem. Aquilo que a gente conquista em termos de ciência, em termos de achado, em termos de avanços, é um poder que você acaba exercendo sobre o outro, né? Nesse sentido de Levi. É um poder que o homem conquista, que esse poder também é um poder sobre o outro. A gente tem aqui, por exemplo, a questão das bombas atômicas. Quando a bomba atômica ela surgiu, ela foi desenvolvida, qual foi a primeira preocupação? Era que se outras pessoas, outros países também desenvolvessem, né, e a gente tivesse o ataque. Tá? Então, você preserva aquele conhecimento de quem desenvolveu para não dar o segredo, justamente para não espalhar. Mas por que eu tenho que guardar esse segredo? Porque esse segredo, ele acaba também sendo uma forma de eu ter o domínio sobre o outro, né? Ter um domínio sobre um outro país, ter um domínio sobre uma outra comunidade. Então, Levi traz justamente isso, né? Quando ele traz essa questão da concepção ética, que a gente precisa ter cuidado, que a partir do momento em que se criam inovações, eu também tenho que ter protocolos para que essas inovações elas não venham para prejudicar, né? Elas venham justamente para trazer o melhoramento. E esse melhoramento ele tem que ser um melhoramento para todos, é dentro do coletivo, porque nós vivemos em sociedade. O ser humano ele vive dentro de sociedade, ele vive dentro de um sistema cultural, dentro de uma organização cultural. E que aquilo que se descobre, ele não pode ser descoberto para o aprisionamento, ele não pode ser descoberto para o amedrontamento de um determinado grupo, e sim
para o bem coletivo de todos. Essa é a regra é, essa é a regra do jurídico, essa é a regra de viver em sociedade, tá? Foi desenvolvido lá por Rousseau, né? Dentro das concepções de Rousseau, que está também um pouco pautado de Hobbes, sobre contrato social, sobre viver em sociedade. Então, tudo aquilo que a gente busca que seja para um melhoramento coletivo, e não para o amedrontamento, e muito menos pela manipulação daquele conhecimento, para que você possa usar de forma a aprisionar outros grupos. Então, dentro das aplicações, né, da biotecnologia, né, cito algumas aqui para vocês, dentro da área da ciência. Nós temos aqui a inseminação artificial, que a inseminação ela traz a possibilidade daquelas pessoas que têm dificuldade em gerar, né, em procriar, a oportunidade de ter, de procriar, de procriar, de viver esse momento que para algumas pessoas, por questões de problema de saúde ou por limitações, elas não conseguem reproduzir de uma forma natural. Então, nós temos aqui uma das suas aplicações, que é a inseminação artificial. Nós temos também, a partir das pesquisas da biotecnologia, nós temos os organismos geneticamente modificados, que é os transgênicos, né? São organismos que, a partir das tecnologias, do uso das tecnologias, das implicações das tecnologias, eles são modificados, né? Eles são reagrupados, reordenados. Nós temos também a promoção da saúde, né? Dentro aí, eu cito aqui para vocês o melhoramento das atividades na área da saúde através das células troncos, né? Que são as células que são embrionárias. Então, essa promoção da saúde, essas descobertas, elas trazem um melhoramento para a população. E a gente tem também a clonagem. Observem que essas implicações, elas também trazem estranhamento para a sociedade. Por quê? Porque quando a gente fala de clonagem, você está falando, aqui eu separei, tá? A clonagem dos animais irracionais e dos animais racionais, no caso, né, o homem. Quando a gente fala da clonagem, principalmente dos animais racionais, o que nós temos como os impactos diretamente? Principalmente o conhecimento e o que a religião ela defende. Tá? Então, essas concepções elas impactam direto dentro das concepções religiosas, dentro das concepções jurídicas. Então, é por isso que a bioética ela vem para trazer protocolos, trazer organizações para que essas pesquisas elas possam acontecer, né? Mas que elas não vão prejudicar ou inferir as concepções éticas. Eu não sei se vocês recordam, mas quando teve a primeira clonagem, que foi da ovelha Dolly, muitos boatos surgiram, né? Muitos. Foi um impacto para a sociedade. Por que foi um impacto? Porque você está replicando um outro ser. E replicar um outro ser dentro da concepção religiosa é como se você estivesse assumindo o papel de um ser todo-poderoso. Tá? Como nós vivemos em sociedade, nós vivemos dentro de grupos sociais. O grupo religioso ele também se configura dentro de uma sociedade, logo ele alcança o seu status de grupo social. Tá? E dentro dessas concepções, impactam diretamente. Então, quando a população ela sente que ela
está diante de um desconhecido, de um conhecimento que é desconhecido, que ele é obscuro para ela, ela começa a ter receios. Então, os grupos, eles começam a debater e começam a querer entender. Por quê? Porque eles querem estar pautados dentro desse processo que não vai aferir, que não vai prejudicar aquele grupo que tem uma concepção diferente. E isso faz parte dentro do conhecimento. Dentro da pesquisa, dentro da ciência, a gente não pode pensar de uma forma estática, tá? A gente não pode pensar de uma forma individualizada, a gente sempre tem que pensar no coletivo, a gente sempre tem que pensar que existem grupos e que aquela concepção que um grupo tem não é a mesma do que um outro grupo e que ambos têm o direito de expressar as suas concepções. Então, quando a gente tem a clonagem, a gente realmente, os grupos religiosos, eles passam a questionar e eles passam a interferir. Por quê? Porque eles não conseguem compreender esse processo biotecnológico que vem sendo desenvolvido e que alcança, de acordo com eles, ele alcança resultados de forma inesperada e muito rápido, né? com um avanço muito rápido, de forma acelerada. E isso é uma pauta de discussão muito grande. E na época, a mídia também, ela traz, né? Não sei se vocês lembram da novela do Clone, né? que contava um pouquinho lá como tinha sido feito o clone, né? Quais são os procedimentos. Né? E isso tudo ele é uma forma em que a sociedade ela vai fomentando essa discussão, né? E que o pesquisador ele tem que buscar não soluções de imediato, mas buscar acompanhar também todo o debate e colocar o que a ciência traz também como resultado, né? Sejam esses resultados positivos, esses resultados negativos. E isso faz parte da ética não só profissional, mas da ética que rege a sociedade. E a inseminação artificial, mais um ponto dentro da clonagem, porque quando você fala de replicar, você vai replicar um indivíduo. E replicar um indivíduo, de acordo com a concepção religiosa, é como se você assumisse, né, a função de Deus de ter que mudar o destino do outro, né? Mas a gente sabe que a ciência ela não pensou e ela não pensa nesse sentido de se tornar um Deus, né? Mas no sentido realmente de trazer os achados que são pautados dentro da ciência, dentro da pesquisa, certo? E dentro das inseminações artificiais, que a gente tem várias, né? Não temos temos in vitro, temos a do coito, né? Então temos vários procedimentos dentro da inseminação artificial. E os protocolos éticos, eles surgem justamente para isso. Né? Como vai ser feito esse processo? De que forma ele vai ser feito que ele não vai impactar diretamente a sociedade de forma negativa? Né? Porque quando você fala em inseminação, você também vai falar de... Você pode também alterar um organismo, você também pode alterar um processo. Né? Então, para a sociedade, tem que ficar muito bem claro qual é o protocolo, como vai ser. A gente sabe hoje, por exemplo, que para o doador, né, ele não pode ser identificado, ele é anônimo. Tem todo um processo ético por trás em que as pessoas que vão participar da inseminação artificial, elas têm que estar cientes e elas têm que concordar, porque existe um protocolo ético sobre isso. Então, o que vai causar para a sociedade esses pontos e que vai promover outras bases que vão colocar pontos de ligação e pontos de relação são aquilo que vai trazer estranhamento para a compreensão, tá? É isso que vai provocar. E que é o que vai proporcionar o surgimento da bioética. A bioética ela surge justamente para acompanhar os processos biotecnológicos
e assegurar que este esteja pautado dentro, né, das concepções éticas, dentro do que é o cuidado com o outro. Porque a ética, ela surge e ela compreende dentro da... que a ética, ela surge dentro pautada de uma filosofia, que é justamente esse princípio que você vai garantir o cuidado com o outro. Tá? Então aqui a gente tem, né, a gente trouxe aqui a ovelha Dolly, que foi o primeiro clone, né, que foi feito, que foi realizado, né? Ela teve todo um processo que vocês podem acompanhar também, né? Posterior, né? Ou então pesquisar também na internet, teve todo um processo. O seu tempo de vida, ele foi não durou muito, né? Ela foi interrompida por questões que ela apresentou problemas, então assim ela teve que ser sacrificada e ela durou aí mais ou menos uns 6 anos de vida, tá? Então foi o primeiro clone que nós tivemos. E dentro da clonagem, gente, é um outro ponto também que o, o grupo ético, né, as pessoas que compõem esse grupo, elas têm preocupação, o que preocupa também é que esse procedimento dentro da clonagem, ele caminha o que a gente chama de eugenia, né, de uma seleção de forma consciente, que a eugenia ela é um processo, tá? Mas o receio é que esse processo ele se torne um processo consciente de seleção, tá? De seleção do que você quer que permaneça, do que você quer que melhore, do que você quer retirar dentro do, do processo da do resultado daquilo que está sendo clonado, seja o clone do animal racional, seja o clone do animal racional do homem, né? Daquilo que você quer melhorar e tudo. Então, que isso vire um processo de eugenia. Então, essa é também uma das grandes preocupações dentro da sociedade. Tá? Então, ainda continuando, né, sobre a bioética, sobre as suas implicações, a gente precisa compreender, né, ter essa compreensão dos processos moleculares e dos seus avanços dentro da biotecnológicos que a gente tem corrido de forma tão rápida, muito rápida, e que a sociedade, aquilo que eu já falei a vocês, ela tem dificuldade em assimilar essas inovações, tá? Por que a nossa sociedade ela tem dificuldade de assimilar essas inovações, esses avanços? Porque eles são poucos propagados. A gente precisa divulgar, né? As pesquisas elas precisam ser divulgadas. E quando a gente fala de divulgar, não é só no artigo científico, não é só em formato de livros, é aqui também, né, pelo canal do YouTube, é no Instagram, é no Facebook. A gente precisa falar desses avanços, a gente precisa falar da importância da biotecnologia, a gente precisa falar da importância dessas aplicações, desses processos para a sociedade. E a gente também, enquanto pesquisador, a gente pode colocar aquilo que a gente também não sabe o resultado. Não é errado o pesquisador assumir que ele não sabe ainda aquele resultado, mas que ele, enquanto pesquisador, ele está caminhando para encontrar aquele resultado, para encontrar respostas. Então, a, a falta de compreensão, ela causa, sim, um certo receio da população e um certo medo quanto aos processos, quanto ao avanço biotecnológicos, tá? E isso acaba gerando repercussões favoráveis e contrárias, né? Aqueles que conseguem acompanhar esse processo, aqueles que conseguem dialogar, aqueles que estão buscando atualizações, eles conseguem ver os pontos favoráveis, né? E também conseguem ver os pontos contrários, desfavoráveis, né? Mas aquele que ele não consegue acompanhar, ele não consegue omitir uma opinião. Como você vai omitir uma opinião daquilo que você não compreender? Se eu não sei qual é o processo, como é que eu vou emitir uma opinião sobre algo que eu desconheço? Então, a gente acaba criando mitos, né? A gente acaba passando
que não cabe aplicar, né, a concepção mitologia, porque nós não vivemos mais na mitologia, mas nós criamos mitos, nós criamos estereótipos, nós criamos estigmas. Por quê? Porque a gente não conseguiu acompanhar. E esse acompanhamento é também por uma falta de divulgação das aplicações desses processos. Se eu não tenho uma divulgação, se eu não tenho compartilhamento, se eu não tenho um diálogo, como é que eu vou informar a sociedade sobre o que está acontecendo, dos avanços que nós estamos buscando e daquilo que nós estamos acompanhando? Então, aqui cabe essa reflexão. Será que eu, enquanto pesquisador, que pesquiso, que estou aí dentro da área da biotecnologia, que estou dentro da área da biodiversidade, eu estou divulgando de forma com frequência os achados, as pesquisas, os resultados? Será que eu tenho me comunicado com a comunidade acadêmica, com a comunidade científica, com a comunidade em geral sobre esses processos? Cabe a nós fazermos essa reflexão. Se nós também, enquanto pesquisadores, não estamos também colaborando para que esse estranhamento ele ainda seja algo fortalecido dentro da sociedade acerca da biotecnologia. Tá? E aqui eu trago para vocês a concepção sobre bioética. A bioética ela está pautada no cuidado, como eu já falei para vocês, do cuidado com o outro. Ela surge também de forma paralela para caminhar juntamente com a biotecnologia, né? Então, a bioética ela nasceu a partir da questão da importância fundamental. Qual é a influência do desenvolvimento da biologia molecular no futuro do homem? Essa foi uma das perguntas que nortearam o fundamento da bioética. Né? Qual é a influência do desenvolvimento biomolecular no futuro do homem? É caminhar para uma eugenia? Então, são perguntas que a bioética ela faz. Por quê? Porque ela quer estabelecer justamente as interfaces, as relações entre as áreas. Então, a bioética ela é pautada no cuidado da ação humana, sendo fundamental para a realização pessoal e social. Então, ela está pautada naquilo que vai dar um cuidado, não só para mim, né, Tatiane, não só para você que está nos assistindo, mas para a sociedade, para o grupo social. E quando a gente fala para a sociedade, são todos os grupos que compõem a sociedade. Grupos religiosos, grupos políticos, né? Grupos de pessoas com deficiência. A gente viu que os processos biotecnológicos eles trazem um melhoramento, principalmente para as pessoas que fazem tratamento de saúde, tratamento de Alzheimer, tratamento na área de autismo, e tratamento na área de TDAH. Então, a bioética ela está pautada dentro desses protocolos éticos que visam não só o pessoal, mas o social. Tá? E uma das grandes preocupações dela também é com relação ao domínio das técnicas de produção assistida. Tá? Por quê? Justamente pela questão, né, da manipulação do material genético do outro, né, da modificação do outro. E quando eu falo outro, eu estou falando do outro pessoa. E de que forma essa modificação ela vai impactar diretamente. Ela vai impactar por quê? Porque ela precisa assegurar as concepções de todos os grupos. Tá? Ela precisa assegurar esse cuidado. Então, ela busca dentro do seu conhecimento, dentro da sua pauta, garantir que esses processos eles serão pautados dentro de uma concepção que é uma concepção moral, tá? E da manipulação de embriões, que diz respeito à sua utilização para fins eugênicos. Lembra que eu falei para vocês da eugenia? Então, essa é uma das preocupações dela, e a gente vai entender o porquê, né? Tá? Como eu falei para vocês, né? A gente vai entender o porquê. Mas você sabe o que é eugenia? Você já pesquisou? Você já ouviu falar sobre eugenia? Vamos compreender um pouquinho desse termo que é de suma importância para que a gente compreenda as bases da bioética, tá? Que também são bases que são necessárias lá dentro da biotecnologia. A eugenia é o que, gente?
O termo eugenia foi criado pelo francês Galton, tá? Que ele é considerado como o pai da pesquisa moderna para melhorar a raça humana, que definiu, que foi que Galton definiu. Então, Francis Galton, ele é psicólogo, tá? Psicólogo, filósofo, e dentro dessa concepção do termo, né? É um termo que ele é, o termo realmente ele surge a partir das pesquisas de Galton, mas ele tem um princípio lá nas pesquisas de Darwin, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês. O estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, sejam físicas ou mentalmente. Então, quando a gente teve a seleção natural, falada por Darwin, a gente tinha que seria um processo, já o próprio nome diz, natural. Quando você, quando Francis Galton, ele fala da eugenia, ele fala não de um processo natural, de uma seleção natural, mas de uma seleção consciente. O que é consciente? É realmente eu ter a consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou manipulando, né, do que eu estou melhorando ou empobrecendo. Né? E isso é uma preocupação justamente porque nós temos grupos, né? Já falei para vocês, grupos religiosos, grupos de pessoas com deficiência, grupos de negros. Então, imagina aplicar para quando você quer eliminar um determinado grupo. Né? Então, vira não só uma pauta de questões religiosas, mas vira uma pauta social. Tá? Então, essa foi uma das grandes preocupações para a bioética e da bioética ainda, né? Que ainda é uma das preocupações, que esses avanços biotecnológicos possam culminar no empobrecimento e na qualidade das raças das futuras gerações, que possam implicar diretamente. Como esse conhecimento ele não é divulgado com a necessidade e a importância do debate da pesquisa, a população ela acaba tendo por receio, que que essas implicações lá no futuro elas vão acarretar, por exemplo, no empobrecimento da qualidade de vida dessas pessoas, sejam elas físicas, sejam elas mentais. Então, esse aqui é um grande problema, né? Uma das grandes discussões que faltam com o conhecimento que nós estamos falando agora há pouco, né? Das interfaces, né? Das ligações. E aí eu pergunto a vocês, qual seria então a relação entre os procedimentos de reprodução assistida e a eugenia? Digo aqui para vocês que, para alguns estudiosos da bioética, a manipulação genética para fins eugênicos podem estar intrínseco num procedimento de seleção de sexo de criança, né, do sexo, da cor, se essa pessoa vai ter deficiência ou não. Né, eu posso pensar na cor dos olhos, eu posso pensar na cor do cabelo, eu posso pensar na cor da pele. Então, uma, né, digo, é uma das pautas, tá? Dentro dos processos de seleção do sexo da criança, resultantes de uma manipulação de genes determinada pelos progenitores ao procurar uma realização própria e espelhada nos filhos. Tá? Essa aqui é uma das relações, né? É uma das relações que faltam no procedimento de reprodução assistida e as eugenias, tá? E aí a bioética, ela traz essa importante reflexão que nós devemos refletir dentro dos processos, né, dentro das pesquisas, aquilo que está pautado dentro de uma concepção que é com cuidado do outro, tá? Com cuidado da sociedade. Não é que a gente não deva pesquisar, não, tá, gente? Não é isso, não. A gente deve sim pesquisar, a gente deve apoiar, a gente deve usar a biotecnologia, porque tem muita coisa ainda
para ser explorada, tem muita coisa para ser conquistada, tem muita coisa para ser desvendada. Mas nós precisamos pensar dentro dessa relação, né? Eu não posso pensar em procedimentos de reprodução assistida e agregar uma eugenia junto. Tá? Eu posso sim pensar na reprodução assistida como um resultado positivo, né, que vai trazer benefícios para grupos, que vai trazer benefícios para a população. Mas quando ele é aplicado dentro da ética, dentro do protocolo. Do protocolo, alguns protocolos já existem, né? Já existem dentro da nossa sociedade brasileira. Outros a gente precisa ainda reformular, a gente precisa criar, a gente precisa melhorar para que realmente, né, a gente tenha uma aplicabilidade segura desse processo. E outro ponto, né, que a gente também precisa, que a bioética ela está relacionada, né, que ela está pautada, ela está ligada dentro da biotecnologia, é a questão da biopirataria, né, que de acordo com o PAIA, de 2008, o termo biopirataria ele foi empregado pelo Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento. Tá? E o que ele quer dizer? Ele quer dizer o ato de acelerar ou transferir recurso genético animal ou vegetal ou de conhecimento tradicional, tá? Associado à biodiversidade. Então, quando nós não temos, não existe um protocolo desses procedimentos, o que acaba acontecendo é a biopirataria. Pessoas que vêm em busca desse conhecimento tradicional, são dos grupos tradicionais, se aproveitam, acabam usurpando esse conhecimento, levando e aplicando de forma de benefício próprio, não de forma de benefício da comunidade. E é por isso que hoje a gente fala de patentear, né? Precisa patentear. Né? A gente fala de registro de pesquisa, a gente fala de comitê ético, a gente fala de legalização da pesquisa. Por quê? Porque a gente não pode cair nesse erro de usar algo que não é nosso, que não é de conhecimento, que não é de propriedade nossa, e a gente fala de propriedade intelectual também. Observe, né, que a bioética ela vai combinando em outros protocolos, em outras áreas e em outras necessidades de pesquisa. Porque quando você fala da questão da biopirataria dentro do conhecimento tradicional, a gente sempre alerta sobre isso, né? De patentear, né, que necessita o patenteamento daquele produto que foi desenvolvido pelaquela comunidade, né, pelo aquele pesquisador, desse recurso genético, ter o cuidado, né, na fiscalização do uso do recurso genético, seja ele animal, seja ele vegetal, do uso cuidado com a nossa floresta, que a gente ainda sente falta de políticas que sejam mais rigorosas para controle da saída desse material, da dificuldade hoje a gente tem de patentear um produto pela demora do processo de patenteamento, né? Do processo de propriedade intelectual. Então, tudo isso, às vezes, acaba culminando, né, em resultados desfavoráveis para a comunidade. Sem expressar também, né, e isso, quando ocorre a biopirataria, quando o uso desse recurso, a aquisição desse recurso, ela não foi autorizada. Não tem autorização do Estado de onde for extraído o recurso da comunidade, ou o recurso, seja esse recurso do conhecimento, seja esse recurso do produto, não houve um consentimento. Então, a pessoa, ela se apropriou. Num termo popular, né? Ela foi lá, se apropriou, ela roubou, né? Ela foi lá, retirou. Então, aqui a gente traz justamente, né, na charge essa importância, né, de patentear, da gente ter ainda protocolos que acelerem, né, essa aquisição da patente, que ajude o pesquisador a tramitar esse processo de uma forma em que ele não tenha prejuízos e que a sociedade, de uma forma geral, ela seja contemplada com o resultado dessa pesquisa. Tá? É um caso de biopirataria que não foi tão divulgado, né? Mas assim que a gente encontra relatos, foi um caso mais famoso que se tem
acerca das amostras de sangue dos índios Yanomami, né, que foram coletados, mais de 12 mil amostras que foram coletadas e foram levadas para os Estados Unidos, né, e que até hoje há ainda uma discussão sobre esse material que foi retirado, há ainda, né, há alguns debates sobre esse material, mas ele foi retirado sem consentimento. Tá? O que os Estados Unidos coletou de informação, também sabemos bem pouco, né? Ou quase nada. O Brasil não sabe quase nada. Então, isso é algo que a gente precisa ainda falar, debater, exigir do nosso Estado brasileiro uma fiscalização mais direcionada para que esse tipo de coisa não possa acontecer. Porque foi um material, olha a quantidade de material genético que foi levado. O que tem nesse material genético que não foi compartilhado conosco? Quais são as projeções desse material genético? Para que estudos, né, para que áreas foram aplicados o resultado desses estudos? São informações que nós não temos. Tá? Eu acredito que muitos de vocês nem saibam sobre esse caso de biopirataria. Então, a bioética, mais uma vez, vem aí para colocar a importância dos protocolos étnicos, dos limites entre os campos de pesquisa, para que a sociedade ela venha realmente ser beneficiada dentro de um melhoramento do bem-estar do resultado das pesquisas científicas. Então, é o caso mais famoso que a gente tem de biopirataria, que ocorreu aí na década de 1960, sendo conhecido como sangue Yanomami, tá? Vocês podem procurar e se aprofundar um pouco mais sobre a leitura acerca do caso que aconteceu. Aí é um exemplo de biopirataria, um caso que ele deturpa, né, todas as escalas dentro do processo ético, ele infringe a lei, foi em benefício de um determinado grupo, que não foi o grupo, né, não foi a sociedade brasileira, né, foi para um outro país, nem para o nosso país veio, né, foi para um outro país, do qual nós não temos conhecimento sobre os achados desse material. Então, aqui, né, já concluindo o nosso momento, eu espero que vocês tenham gostado das bases que nós discutimos aqui. É claro que dentro desse momento não tem como a gente elencar todas as relações, os elementos fundamentais. A gente, de uma forma básica, traz aqui a discussão, traz aqui a necessidade de você se sentir motivado a ingressar por essa área de pesquisa, né, na área da biotecnologia, na área da bioética, da biodiversidade, e aprofundar os seus conhecimentos e divulgar também, divulgar para a sociedade o resultado dos seus achados. Então, o nosso tema, ele realmente é um estudo que trata, né, de soluções eticamente que estão pautadas dentro de uma concepção correta dos problemas bioéticos, né, gerados pelas atividades da biotecnologia. Então, a gente trouxe aqui, né, esse estudo que vem tratar, que traz soluções, né, as soluções desses processos, que são soluções de protocolo, né, uma das soluções é soluções de protocolo, outras é de divulgação, dos processos, da divulgação da ciência, do melhoramento, né, do melhoramento dos processos, que são, né, que acabam, né, provocando em nós esse desafio de compreender ainda mais essas relações que desafiam a humanidade e que devem, né, ser garantidos desde os primórdios, né, que na verdade eles deveriam ter sido garantidos desde os primórdios a toda a geração. Então, o estudo da bioética, a ética, ela não é tão nova, né? A ética ela vem desde o período dos gregos, a bioética sim, né? Que é a ética pautada dentro da concepção biológica, dentro da biotecnologia. Mas a ética
que é a base para a bioética, ela vem desde a filosofia grega. Né? Os filósofos gregos eles vão falando da ética, que é a concepção de virtude, é o homem virtuoso, é aquele que está preocupado com a sociedade. Então, dentro dessas concepções, a gente traz justamente para que essa sociedade ela seja autônoma dentro da sua concepção de conhecimento, dentro do debate científico, que ela possa expressar aquilo que ela compreendeu, aquilo que ela também não compreendeu, ela deve expressar justamente para que a gente melhore a, os nossos achados, para que a gente melhore as nossas discussões dentro da área. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês, tá? Para a gente buscar, né? Vocês podem pesquisar, vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês compreenderam, né? Se vocês também gostariam que a gente falasse um pouco mais sobre ainda essa relação entre a bioética e a biotecnologia, se trouxesse de uma forma mais detalhada, por exemplo, bioética e a genética, as implicações só dentro da genética, só dentro da nanotecnologia, de que forma vão impactar, de que forma elas se relacionam, de que forma elas se comunicam. Você pode deixar aqui nos comentários, né, que a gente pode gravar novamente e compartilhar com vocês. Mas eu deixo aqui uma reflexão, né, como avaliar os resultados da experimentação pautados na biotecnologia sem termos conhecimento de que alguns dos seus efeitos apenas serão manifestados nas gerações futuras. Né? Como nós podemos avaliar esses resultados? Como a gente pode avaliar? Sem termos conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Como é que eu vou avaliar, então, essas implicações futuras? Eu nunca ouvi falar sobre inseminação artificial. Como é que eu vou avaliar, então, esse procedimento sem ter esse conhecimento? Como eu vou avaliar se ele vai, como ele vai implicar, como ele vai se manifestar, como ele vai impactar as gerações futuras se eu também não tenho esse conhecimento? Quais seriam as estratégias? Quais seriam as possibilidades? Né? Como nós podemos avaliar isso? Tá? Eu deixo aqui para vocês, comentem aqui conosco. Quais os limites legais da pesquisa e aplicação da biotecnologia existente a nível mundial e a nível brasileiro? O que a gente sabe sobre limites legais? O que a gente sabe a nível brasileiro desses limites legais, dessas aplicações, dessas pesquisas? O que a gente sabe a nível mundial? Né? Se você encontrou algo, se você já teve uma leitura diferente da nossa, comenta aqui com a gente, que a gente vai ter um prazer de dialogar um pouco mais, de debater um pouco mais sobre a temática. Eu agradeço, né, a todos vocês que assistiram a nossa apresentação até aqui. Meu muito obrigado. Deixo aqui as referências que eu utilizei para esse debate, né, para essa aula, para essa palestra, como queiram chamar, né? E muito obrigada e até a próxima.